Casal 8 portas e 6 gavetas, só R$ 129,90 mensais. Colchão box casal, só R$ 69,90 mensais. Bicicleta infantil aro 16, só R$ 55,90 mensais. Comprando na Edmil, você concorre a 2 motos e 1 carro. Lojas Edmil, há 43 anos presente na sua vida. Eu tô na Transmineral, a rádio que toca você. No carro, no trabalho, na internet, onde você estiver, você está na Transmineral. Transmineral FM. Boa noite a todos, sexta-feira, 13 de outubro de 2023, estamos ao vivo, direto aqui dos estúdios da Rádio Transmineral FM 92.7, transmitindo pelas redes sociais, Facebook, YouTube, rádio e também TV do Alô Alô Cidade e Rádio Transmineral FM, sintonia 92.7 FM. Hoje estamos aqui com o programa, né, o podcast direto e reto com a Alô Alô Cidade, né, e hoje aqui em Lambari a gente está dentro da rádio, lógico, e a nossa entrevistada de hoje é com a minha amiga campanhense e também, claro, ex-vizinha, doutora Aline Cunha, de 33 anos, ela é médica especialista em pediatria, nutrologia e saúde integrativa. Ela é casada com o doutor também médico, Alex Renó Rezende, de 41 anos. Ele também é médico, especialista em nutrologia esportiva e medicina da família. A Aline, ela hoje atua há 10 anos na profissão em São José dos Campos, em São Paulo, e tem uma família linda lá em Campanha, né, uma cidade próxima aqui a Lambari. Ela também tem 2 filhos, o Lucas, de 5 anos, Felipe, de 2 anos, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela e também, né, o trabalho dela, a profissão dela, que vai passar tudo que ela sabe pra gente, ainda mais hoje, nessa semana que a gente está aí, né, a semana do Dia das Crianças, né? É isso mesmo, né, Aline? Se apresente aí, boa noite. Boa noite, queria agradecer o convite, fiquei muito honrada e muito feliz de estar aqui para a gente falar, né, sobre as crianças, sobre alimentação, comportamento, assuntos tão importantes aí hoje em dia. E a minha experiência na pediatria, eu sempre quis pediatria, desde muito nova. Na minha família não tem nenhum médico. Não. E a minha referência era a minha própria pediatra, que eu admirava. E eu falava que eu quero fazer isso, eu quero cuidar de criança. Então eu sempre quis, desde muito nova. Aproxima mais. Não tá saindo? Então, desde muito nova, você já sonhava em ser pediatra? Desde... Eu lembro aproximadamente. Eu lembro de você quando era anos. criança. Você ali era mais tímida, né? Com os irmãos, seus irmãos eram mais arteiros. Era. E aí você... 2 irmãos mais velhos, meninos, né? E eu, a caçula da família, sempre fui muito mais quietinha. Sim. Fui muito mais estudiosa, esforçada, assim. E sempre sonhei em ser pediatra. Então, eu sempre falei pra minha mãe, eu quero cuidar de criança, eu quero ser pediatra, pra minha mãe, pras professoras. Então, foi um caminho, assim, que foi trilhando. Deus foi abrindo portas também. E aí, eu consegui entrar na faculdade, fiz a medicina, depois a pediatria e 10 anos formada hoje. Parece que você passou pelo exército também, eu vi umas fotos suas. Eu fiquei assim, você estava como oficial no exército? Estava como oficial. Médica oficial, depois que formou, Isso. Como é que foi esse... Todo carreira, né? Todo homem que forma médico, ele pode ser obrigado a servir. Lógico. Mulher, eu fui, Você foi? fiquei 1 ano como soldado. Não, mas mesmo depois de 18 anos, você é liberado. Sim. Na formatura de medicina, mesmo nas faculdades particulares ou públicas, todo médico homem formado precisa ser liberado novamente pelo Exército. Nossa. Então, ele pode ser obrigado de novo a servir. Entendi. E aí, a mulher não. A mulher pode fazer esse serviço voluntário. Aí, na época, eu fiz. Assim que eu me formei,
Eu fiz um voluntário, era voluntário, que não era obrigatório, mas era um serviço temporário como oficial. E aí eu fui para a fronteira com a Isso, Colômbia. eu ia comentar. E aí? Era a fronteira com a Colômbia e com o Peru. Tríplice fronteira. E como é que era lá? Hospital militar, hospital militar, mas que era aberta para a população civil. Então, a gente ficava na linha de frente. A gente atendia criança, a gente fazia Tudo humilde, parto. né, pessoal? Muito. Aí a gente atendia colombiano, porque é território nacional, né? No Brasil, aqui no SUS, a gente atende todo mundo, todo cidadão em território nacional. Então, a gente atendia colombiano, peruano, os índios, os nativos que moravam lá, os militares. Então, era um porta aberta, um hospital porta Tinha alguma aberta. pandemia na época? Não, Alguma doença não. assim? Não. Muito o que sempre teve lá. Malária, Malária, né? acidentes, assim, com animais. E a alimentação? A questão Não, triste. é muito precário lá, é muito precário. A cidade lá é relativamente grandinha, tem 15 mil habitantes. Mas é sem estrutura, sem infraestrutura, sem saneamento e tal. E aí só tinha esse hospital que a gente trabalhava. Nossa. Então, Muita gente, foi pra atender. uma experiência muito legal, assim, muito rica. Foi em que ano isso? Foi em 2014, eu formei em 2013. Nossa. Então, esse ano eu tô completando 10 anos de Já formada, de cara, médica. hein? Parabéns, E aí hein? fui para esse desafio. Depois voltei, fiz a pediatria em São Paulo. E desde então atuo lá, eu atendia muita criança. Já fazia outro pronto-socorro lá também, atendi SAMU lá também. Então eu fiz SAMU bastante. também se passou? E lá era muita ambulância, porque são rios, né? Ah, é verdade. Então a gente coordenava as ambulâncias e a gente chegava para Nossa, salvar a população ribeirinha Entendi. e tal. Foi uma experiência muito bacana. Aí depois disso, Voltei para São Paulo, fiz pediatria. Depois fui pro Rio, agora estou em São o José. exército já tá casado? Já tava namorando. Tava paquerando. Não, Tá a gente já certo. tava há 3 anos. Já Eu tava. e meu marido, a gente tá há 13 Tá. anos juntos. 13 anos. E como é que você Nessa- conheceu ele? Num estágio de No medicina. estágio também de medicina. Lá em São José dos Campos. Fui fazer um estágio, que eu sempre fui envolvida. Que tinha de estágio, monitoria, eu tava dentro. E aí fui na prova e conheci ele lá. E Entendi. desde então a gente tá junto, 2010, foi em 2010. Nossa, que beleza. Aí os filhinhos, Lucas, 5 anos, Felipe, 2 anos. Tá tudo lá na casa da vovó, do vovô, lá com os pais. Estão em campanha. O Guigui. Guigui, meu pai. Guigui tá ouvindo a gente, tá não? Deve estar, pai. Beijo, Tá, mãe. legal, Guigui. Guigui, eu trabalhei com ele, né? Ele foi meu patrão. Teve uma época que eu trabalhei é? na fábrica dele Sabia lá de não. artesanato. Lá eu entrei no lugar de um rapaz que infelizmente acho que faleceu, ele tava com câncer. Eu acabei entrando lá Não sabia. para fazer uma reposição lá, para cobrir as férias dele. Eu aprendi muito também. Meu pai é linha dura, né? Nossa, ele foi professor. Ele tá dando aula ainda, não tá? Ele foi diretor. Quando eu estudei no Vital Brasil, ele era Ele diretor. chegou a dar aula para mim, sim. Eu acho que eu lembro disso aí. E você não quis a carreira de professor, então? Eu gosto, sempre E agora- gostei muito. Você E me eu falou que tá dando aula, né, na faculdade. agora Qual que é? tem 2 faculdades de medicina lá em São José dos Campos. Sim. E eu tô dando aula nas 2. Eu faço preceptoria para as 2 lá. Nossa, você Gosto. não para em casa. Não Correria, nossa. Eu bem aproveito. A maternidade eu tenho Sim. aproveitado bastante. De manhã eu consigo ficar com as crianças. Aí trabalho à tarde. Plantão noturno eu já parei há um tempo. Um ano mais ou menos. Fazia muito plantão noturno. Vida de médico é corrido. Corrido, né? E Corrido. aí, agora que eu parei o plantão noturno, tô mais de dia mesmo. É. Mas tô, assim, cheia de atividades aí. Aí o pessoal que está ouvindo a gente, quem quiser entrar em contato, fazer uma pergunta, porque ela é médica pediatra, a gente está aqui com a doutora Aline Cunha. Ela é campanhense, mas hoje mora em São José dos Campos. Então, você que é papai, mamãe aí, titio, vovó, madrinha, se quiser fazer uma pergunta para a gente, você pode entrar aí em contato com a gente aqui pelo Alô Cidade, comentar aqui também na live, a gente tá ao vivo na TV, a gente está na Transmineral FM também, né, 92.7, você que está aí no carro ouvindo a gente aí, trabalhando essa hora, é o porteiro aí, né, do hotel, o recepcionista, quem estiver ouvindo a gente, quiser mandar pergunta, talvez tenha alguma dúvida, ela é especialista, né, em nutrição, né, e é pediatra também, então a especialidade dela acho que vai ser muito bom, né, ainda mais agora Semana das Crianças, né, a gente tem que manter um equilíbrio aí da nutrição das crianças, tá? Vamos
para as perguntas? Está preparado? Eu recebi tô. algumas perguntas, claro, né? E a gente também criou algumas perguntas aqui que são dúvidas dos nossos ouvintes, né? Então, como você é especialista em comportamento infantil, vamos para a primeira pergunta. O comportamento alimentar. Quais são os comportamentos alimentares típicos em crianças e bebês? A gente tem, assim, a gente tem o que esperar de cada fase, mas a gente também nunca vai generalizar, né? Porque cada criança tem ali é única, né? Cada criança é única, mesmo criando da mesma forma, cada criança vai ter suas preferências, mas a gente tem o que é esperado de cada fase. Então, a fase de bebê até 6 meses é uma fase que ou a gente vai fazer aleitamento materno ou fórmula infantil, né? Ou um e outro. Até 6 meses, então, a gente não vai dar água, não vai dar comida, não vai dar chá, nada. De 6 meses a 2 anos vem uma outra fase, que é uma fase que geralmente as crianças estão mais abertas a conhecerem o que é novo, né? Então, a gente espera nessa fase até 2 anos, aproximadamente. Às vezes, uns antes, uns demoram um pouquinho mais, mas até 2 anos, aproximadamente, uma fase mais aberta a novos alimentos. Certo. E de 2 anos a 7 anos, aproximadamente, também, a gente tem a fase da seletividade alimentar. A gente tem uma fase que a gente espera mesmo que a criança fique um pouco mais seletiva. E tudo coincide com o neurodesenvolvimento mesmo da criança, né? Ela, até mais ou menos 9 meses, a criança nem sabe que ela é algo diferente da mãe. Entendi. Então, aos 9 meses, ela vai entender que ela e a mãe não são a mesma pessoa. Então, vem a angústia da separação. E aí, dos 9 meses até 2 anos, ela é mais aberta, né, a coisas novas e a obedecer. Mas obedecer o que é exposto, né? A gente expõe e ela está mais aberta a conhecer. E aos 2 anos, pelo neurodesenvolvimento, ela vai ver, não, mas peraí, eu posso ter preferências, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero agora, isso eu não quero agora, isso eu quero mais tarde. Ela vai entendendo que é aquela fase que começam mais as birras e tal. Então, é uma fase que a gente espera mesmo um comportamento mais desafiador nesse sentido de alimentação e de comportamento mesmo também. Depois dos 7 anos, isso tende a melhorar e já sedimentar aí como que vai ficar, como que foi o aprendizado alimentar, o que ela aprendeu. E por isso que a gente fala que a primeira infância a gente fala que geralmente é até 6 anos, né? A gente chama de primeira infância de 6 a 7 anos. E é por isso que a gente fala que a infância é o chão que a gente pisa para o resto da vida. Principalmente a primeira infância. Então, tudo que a gente viveu, todas as experiências comportamentais, sensoriais, alimentares que a gente teve ali até os 7 anos, a gente tende a levar aí para o resto da vida, né? Então, por isso que a infância é o chão que a gente pisa para o resto da vida. Então, é muito importante que os pais tenham uma atenção especial para essa fase da vida da criança. Tanto na questão comportamental quanto na questão alimentar. Agora, como você está falando, às vezes por ser dificuldade, a gente já vai entrar então nessa pergunta, os desafios comuns, né? Que a mamãe aí vai encontrar. Quais são esses desafios mais comuns que os pais enfrentam em relação ao comportamento alimentar de seus filhos? Eu acho que hoje, atualmente, os desafios de hoje, a gente tem, acho que são 2 principais desafios. Telas, que as crianças, hoje, dificilmente a gente encontra uma criança que almoça sem estar no celular, sem estar assistindo televisão. Eu sou uma criança hoje, porque eu vou fazer tudo com o celular na mão. Né? Não devemos. E isso começa com os pais. Então a gente é o mau exemplo dos filhos. Nós somos o maior exemplo, né, dos nossos filhos. Então é algo é algo que a gente é algo que a gente começa na gente mesmo. Nossa. Então mas o celular é o que está hoje mais esse é um desafio enorme, porque com certeza, o que acontece? A gente fala muito hoje de atenção plena, que é o mindful, que é a atenção plena. Então, tem o mindful eating, que é a atenção plena na sua comida, no que você está comendo.
Isso, você está mandando para o seu cérebro a informação de que você está se nutrindo, que o seu cérebro está entendendo que você vai ficar saciado, qual que é... nós somos uma máquina perfeita, né? Tudo funciona perfeitamente. Então, se a gente coloca a criança para comer assistindo televisão, na tela, no celular, tela, televisão, tablet, né? Todas as telas. E faz Televisão, meio tá... ainda, né? Como é que faz isso aí? Se a gente tira... Pra tirar, como que faz pra tirar? Dá uma dica. Muitas dicas, muitas dicas. É desafiador, mas é assim... Todo mundo ouvindo isso aí, deve tá se passando por isso, viu? É um exemplo pessoal com meus pacientes, né? Mas pessoal, na pandemia, não tinha escolinha e tal, o meu filho acabou ficando um pouco mais na tela do que deveria, né? E a neurociência já comprova o quanto a tela faz mal para o desenvolvimento ocular, cognitivo, emocional, como um todo. A exposição em excesso às telas aumenta doenças mentais, depois na vida adulta e na velhice, né? Depois que a gente fica mais velhinho e tal. Mas, enfim. E aí, como que a gente faz para tirar? Aos poucos. Pega uma refeição que geralmente é aquela refeição que o seu filho come melhor. Então, às vezes, tem criança que come melhor no café da manhã, ou que come melhor no almoço, enfim. Escolhe uma refeição e começa a usar essa refeição que ele geralmente coma melhor e troca a tela por algum brinquedo. Inicialmente é isso. Então, alguma atividade que ele goste. Então, café da manhã, ele é uma refeição que você escolheu lá, o café da manhã. E aí, é sempre na tela. O que a gente faz? Traz essa criança, tira do sofá, pelo amor de Deus. Traz essa criança para a mesa e leva uma atividade que ela gosta. Um brinquedo de montar, um dominó, um tabuleiro, um desenho que seja. Então, no começo do desmame da tela, essa distração é válida, que a gente vai distrair também. Toda distração, na verdade, não deveria acontecer, porque a atenção tem que estar no alimento. Quando a criança está com atenção no alimento, ela está entendendo o que ela está comendo, né? Ela está mandando para o cérebro a informação do que ela está comendo e da quantidade e tal, enfim. E aí, uma das dicas é essa, escolher uma, começar por ela, e aos poucos, e tentando colocar atividades que ela goste, e aí aos poucos a gente vai tirando a tela. E a outra dica importantíssima é começar pela gente. A gente, agora eu vou comer, vou sentar à mesa. Chama então, todo mundo. Chama todo mundo, então... Vamos pra mesa, de preferência. É difícil, mas não é impossível. E é muito importante. Pelo menos uma refeição, toda a família. Uma refeição colorida, né, também. Pessoal, eu vejo muito alguns vídeos, né, as mamães fazendo aquelas refeições coloridinhas, né, com verdura, legumes. Quanto mais colorido o prato, melhor, né? Nossa, mais nutrientes, mais... olhos, né? Não é fácil, né? Vamos lá, dicas para os pais aí. Quais estratégias os pais podem usar para lidar com crianças que são seletivas em relação à comida? Esse é o pior, hein? Essa é. Não, é um desafio, é um super desafio. Mas primeiro que a gente precisa pontuar, existe a seletividade esperada da infância, dali, dos 2 anos aos 7 anos, uma seletividade normal, fisiológica, que não é nada patológico, não é nenhuma doença, não é nada que foge do normal. E aí, quando a gente tem uma criança seletiva, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descartar alguma coisa que não seja normal. Por exemplo, a gente tem seletividade sensorial. Então, tem algumas crianças que não aturam a textura, uma textura específica. Textura. O purê não come. Ou uma cor específica. A criança não come, se for laranja, a criança não come. Essas questões de seletividade por textura, por cor específica, por um cheiro específico, a gente precisa ficar atento, porque às vezes são seletividades sensoriais. E aí a gente pode entrar na questão do espectro autista, ou
outras situações que a gente tem que pensar na questão sensorial, né, de transtornos sensoriais mesmo, por uma tem criança que é super sensível a alguns estímulos. Por exemplo, estímulos sonoros ou estímulos mesmo de cor. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que é uma seletividade normal e tem algo por trás disso. Então, por exemplo, tem crianças seletivas que têm uma questão orgânica, que tem alergia a algum alimento específico. Quando ela come, ela sente dor, porque inflama. Então, tem um nome, né? Tipo, esofagite eosinofílica. Inflama o esôfago, que ela tá comendo, tá inflamando, ela tá sentindo dor. Então, ela não quer comer tal alimento, e certo às vezes alimento. a mamãe tá obrigando ela a comer. Exatamente. Tá então, chorando, você não sabe o que é. maior, eu acho que é a questão da gente não deixar de oferecer. Então, o que a gente faz muito é, a criança não vai aceitar mesmo, que agora ela não quer feijão. Então, ela encasquetou, que naquela, ela ama feijão, sempre gostou de feijão. Hoje não quer feijão, não quer mais. O que a gente faz? A gente deixa de oferecer. Nem vou dar porque ela não vai comer mesmo. Então, aí a gente passa meses sem dar, sem oferecer um alimento. E aí o alimento deixa de ser familiar, deixa de ser algo que a criança realmente gosta, passa a ser um alimento estranho, e aí ela não vai mais comer mesmo. Então, a dica principal nessa fase de seletividade é sempre montar um pratinho colorido com maior número ali de alimentos de cada grupo alimentar, que a gente tem uns grupos alimentares, e a gente tem que ter pelo menos um alimentinho ali de cada grupo, e não deixar de oferecer. Oferecer é diferente de forçar. Então, uma coisa é você oferecer, filho, ó, o feijão tá aí, o seu pratinho a gente vai montar com arroz, feijão, os legumes e a proteína, o seu pratinho tá aí. Você não quer comer o feijão? Pode deixar o feijão, quando você quiser, você come. Então, a mamãe vai sempre colocar Bom diálogo. próxima vez. E, então, oferecer é diferente de forçar, né? Então, a dica principal na questão da seletividade é a gente não deixar de oferecer e descartar aí uma outra causa possível dessa seletividade. Entendi. Restringir o máximo possível os ultraprocessados. Nossa, porque o que mais tem, né? a indústria coloca dezenas ali de aditivos para deixar o alimento hiperpalatável, para viciar o paladar da criança. Então, o paladar da criança, ele é formado desde o período intraútero, lá na gestação, que a mãe come, muda o líquido amniótico, lá na gestação, o bebê engole o líquido amniótico, e ele já tem ali o estímulo nas papilas gustativas ali, já está formando o paladar dele desde o período gestacional. E aí a gente vem ali, muitos pais conseguem segurar até 2 anos, que é a nossa recomendação, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que até 2 anos a gente não dê nenhum ultraprocessado, nem nada com açúcar, nada com gordura, né, fritura e tal. Muitos pais conseguem segurar até aí. Mas a gente pede para sempre restringir o máximo possível, né, que a gente não vire a base da alimentação da criança, que é o que a gente vê muito hoje em dia. Eu vejo algumas mães que têm mais facilidade com os filhos. Você acha que é por causa da educação alimentar mesmo? Ou vem lá desde quando estava na barriguinha da mãe? Como é que é isso aí? Eu acho... A questão... Tem criança que come bem mais, até melhor do que a gente mesmo, né? Aceita alimento mesmo que a gente olha, tipo um jiló, um pepino, uma cebola. Por que tem mais facilidade, você acha? Tem a questão individual de como a criança foi gerada. Lembra lá no período gestacional, ela vai... Se uma mãe se alimenta bem, com alimentos variados, se ela tem... Se o hábito dessa família, o hábito alimentar é bom, saudável, a chance dessa criança já estar, né? Já estar mais acostumado, sensibilizado para esses sabores é maior. Crianças de leite materno. O leite materno, até que mês, até quantos anos é bom? O aleitamento materno a gente indica pelo menos até 2 anos. E o céu é o limite. Tem sociedade. Criança que não quer largar, né? Não. A gente indica pelo menos até 2 anos de idade.
Pelo menos, não é até 2 anos, pelo menos até 2 anos, podendo aí tem algumas crianças que até 3, 4, é algo que não tem determinação de até que idade. Mas, olha que interessante, as crianças de leite materno, que mamaram no peito, até os 6 meses, só leite materno ou fórmula, certo? As crianças que mamaram leite materno, elas têm menos seletividade alimentar. Elas têm maior possibilidade de comer bem e aceitar diversos tipos de alimentos. Por quê? Porque no leite materno, o leite materno varia o sabor o tempo inteiro. Tudo que a mãe come, o leite materno ele varia ao longo do dia. De manhã o leite materno é um sabor, à tarde é outro, de noite é outro, muda o hormônio que tá passando, muda, de manhã é mais cortisol, tá passando, tá ajudando a criança a acordar, de noite menos, e o leite materno é perfeito, né? E muda o sabor, muda a textura, muda cheiro. Então, são crianças que os 6 primeiros meses que mamaram ali o leite materno, elas estão sendo estimuladas o tempo inteiro a diversos sabores, diversos cheiros, texturas, tudo. Já a fórmula, não. A fórmula, né? Aquela latinha, a gente vai lá, preparou e deu. Então, são crianças que vão comer mal. Então, tem algumas questões, né? De gestação, do aleitamento materno ou fórmula. E comportamental. Muito faz parte do como o pai e a mãe ofereceu esses alimentos desde sempre. O quanto ele variou, o quanto os pais conseguiram variar, principalmente nos primeiros anos de vida, e conseguiram ali sedimentar esse aprendizado alimentar, né? Que a criança aprende a comer mesmo por familiaridade, por observação e por variedade. Então, quanto mais você variar, melhor. Eu acho que ela olha muito antes de comer, né? Ela bate o olho, já sabe que é bom. Ou não, né? Ou não. Então, o alimento que não é legal para a criança é o industrializado. Até para nós mesmo, né? Para ninguém. Né? Até 2 anos, zero ultraprocessados. Porque senão acostuma, né? Vicia o paladar. Daí a criança come uma bolacha, um salgadinho. Né? Salgadinho. Um açúcar, uma bolacha recheada. A fruta vai perder a graça. Almoçar, jantar, pra poder exatamente. Isso aí, né? A gente tem Vamos lá para a última pergunta, né? Antes do primeiro intervalo. Voltando a falar aqui, ó, o nosso Facebook caiu, o sistema aí, mas a gente continua no YouTube, Rádio Transmineral FM 92.7 e também pela TV Transmineral FM. A gente ainda está firme aí, né, no ao vivo, porém o Facebook infelizmente aí derrubou a gente, mas já já a gente volta no Facebook também. Então, quem está chegando agora, a gente está com a doutora Aline Cunha, ela tem 33 anos, ela é campanhense e médica especialista em pediatria, nutrologia e saúde integrativa. Né? Ela agora está morando lá em São José dos Campos, ela dá aula também na área médica, né? Ela é de Campanha, porém está, né, lá em São José, né, há bastante tempo. Ele é especialista em nutrição, né, para criançada, ainda mais agora que a gente está aí na Semana das Crianças, né, que foi ontem, né, dia 12, hoje é sexta-feira, dia 13. Vamos para a última pergunta, antes do intervalo. Vamos falar de ambiente alimentar. Como criar um ambiente alimentar saudável em casa para incentivar escolhas alimentares positivas? Você já falou um pouco, mas dá uma complementada, né? Porque o ambiente é o principal, né? É o principal. É o local, quando você vai no restaurante, às vezes você vai no aniversário, às vezes vai no aniversário de criança, você está na rua, num parque, sempre tem umas bobajadas para as crianças comer ali, né? E como é que é esse ambiente alimentar saudável em casa? Qual que é a diferença aí? Então, o que a gente sempre prega? Primeiro sair do sofá. Sofá não é lugar de ter refeição, né? Hoje as crianças, a gente também, os pais, né? A gente não pode colocar a responsabilidade nas crianças porque virou algo comum, normal, né? A gente senta no sofá. Não. Então, dar um passinho para trás, estabelecer dentro de casa pelo menos uma refeição ao dia para que essa refeição aconteça à mesa, com todo mundo da família, sentadinho à mesa, pai, mãe, irmãos, todo mundo à mesa. Isso é muito importante. Trazer todo mundo para a mesa, sair do sofá, sair da tela, trazer para a mesa.
Outra coisa, né, pra gente estimular escolhas positivas, fazendo escolhas positivas. Tudo vai começar pelo pai e pela mãe. Não tem como a gente comer só bobagem, ultraprocessado, enfim, fast food, pizza, né? E querer que a criança coma legumes, frutas, se alimente super bem, sendo que a gente, então, comece por você, né? Comece a fazer você escolhas positivas. Você vai ser o maior exemplo para o seu filho. Então, a gente fala que o que você fala muito mais alto do que você fala. Não adianta você falar para o seu filho, filho, come legumes, se você não come, forçar, então. né? Então, não, adianta dar o exemplo. Então, comece por você, comece por fazer escolhas positivas. E o ambiente agradável, né, emocionalmente saudável, é aquele ambiente que não tem estresse. Então, aquela coisa que a gente tinha muito ali na educação tradicional, de forçar a comer, de brigas, de só mais uma colher, se você não comer isso, não vai sair da mesa, come tudo e tal. Esse ambiente estressor, a gente tem hoje, muito bem documentado pela neurociência, que o estresse tóxico, né, todo o estresse gerado, gera um bloqueio, gera um trauma e a criança não vai aprender. E vai gerar uma associação negativa com o alimento. É até aquela questão de professor na escola. Sim. Fala assim, nossa, eu peguei trauma de matemática porque eu tive um professor de matemática que era muito carrasco, que me humilhava e tal. Isso é comum de acontecer, né? Sim. Então, por quê? Então, você, naquele momento, você sofreu um estresse, né? E gerou um bloqueio, gerou uma associação negativa. Com a comida, com a refeição, é a mesma coisa. A gente tem um estresse, briga, forçar, barganhar, né? Chantagear. A gente vai criar um ambiente estressor que vai gerar uma associação negativa. Então, é com muita paciência, acolhimento, respeito, sempre oferecendo de forma não forçando, que a gente vai gerar aí um ambiente harmonioso, agradável, saudável, para toda a família, na verdade. Né? Não adianta a gente focar na criança, tem que focar na família, nos pais, que serão os exemplos. Tá certo, então a gente vai para um rápido intervalo, tá? E daqui a pouquinho a gente vai sair daqui, tomar uma aguinha, ir no banheirinho. E daqui a pouquinho, o papo tá muito bom. Quem tiver perguntas aí, enviar pra gente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta aí. No self-service todos os dias e à la carte aos sábados, domingos e feriados. Aberto ao público no almoço a partir das 11 horas e pizzaria a partir das 18h30 no jantar. Entregamos marmitex todos os dias. Rua Tiradentes, número 363, do centro de Lambari, na Galeria Hotel Resende. Telefone 35999232604, WhatsApp 35998141895. Terrana Restaurante e Pizzaria. Você e sua família são nossos convidados. Seu gás ou água acabou? Escolha de confiança. Conte com Rodrigás e João Teodoro. Temos gás de cozinha, gás industrial, água gaseificada ou natural. Nossos profissionais são treinados, dedicados para atender você na sua casa ou empresa, desde o pedido até a instalação. Pediu, chegou, nós levamos até você. Depois de escolher, peça pelo Disque Gás e Água pelos telefones 35 3261 1493, 35 3261 1718 ou pelo WhatsApp 35 998 29 0056. Rua Chácara do Chá, número 22, Campanha, Minas Gerais. Rodrigás e João Teodoro, o pioneiro há mais de 67 anos.
Seu cartão de créditos estourou. Adquira logo seu crediário nas lojas Ludivan Estilo Lupo e já saia comprando. Aqui você encontra o melhor em confecções, acessórios e muito mais. Roupas de várias marcas, modelos e tamanhos que você só encontra aqui. Nas lojas Ludivan Estilo Lupo você encontra looks esportivos, moda praia, verão, inverno e moda infanto-juvenil. Temos condições de pagamento com crediário próprio. Parcele também suas compras em até 10 vezes no cartão, sem juros, ou se preferir, abra seu crediário na hora e concorra a brindes exclusivos. As lojas ficam no mesmo endereço, Ludivan, Rua Dr. Brandão, número 23, telefone 35 3261 2110 ou WhatsApp 35 99873 6413. Estilo Lupo, Rua Dr. Brandão, número 13, WhatsApp 35 99780 3570, Centro, Campanha, Minas Gerais. Ludivan, o melhor de uma loja para você. Estilo Lupo, toda qualidade Lupo você encontra aqui. Massa. Voltamos direto e reto com Alô Cidade. Boa noite a todos aí. Quem estiver entrando aí de novo, a gente estava também transmitindo ao vivo. Uma entrevista direta aqui com a Aline Cunha. Ela é médica, né? Ela é doutora, especialista em pediatria, nutrologia e saúde integrativa, né? E ela é campanhense, ela veio de São José dos Campos para atender o nosso convite. E estamos aqui batendo papo, tirando dúvida aí das mamães, dos papais, dos familiares aí que tem uns filhinhos, que tá com dúvida na parte alimentícia, né, dos filhos. E ela tá tirando muitas dúvidas aqui dos nossos leitores, dos nossos ouvintes do Alô Cidade. Eu estou direto aqui dos estúdios da Rádio Transmineral FM. A gente tá também sintonizado aí com o pessoal que ouve a FM 92.7. Também estamos ao vivo através do Facebook, YouTube, Rádio e TV do Alô Cidade, tá? Através aí também da Rádio Transmineral. Então a gente está ao vivo em tudo quanto é lado. A Aline Cunha, ela é médica e pediatra, então ela está respondendo, como eu falei, as perguntas aí dos nossos, né, ouvintes, tá? Vamos lá. Vamos continuar, Aline? Bora. Tomou aguinha? Tomei uma aguinha. Tá mais relaxada agora? Pronta para as próximas. Tá mais relaxada, né? Vamos falar então da continuidade na alimentação infantil, né? Nutrientes essenciais. Agora é a cereja do bolo. Quais são os nutrientes essenciais que as crianças precisam para um crescimento saudável? Igual eu. O que precisa? Então, assim, a gente tem os macronutrientes e os micronutrientes. Dentro dos macronutrientes, todos são muito importantes. Então, os carboidratos, as gorduras boas são muito importantes e as proteínas. Esses são os macronutrientes. Eles precisam estar presentes em toda a refeição. E temos todos os micronutrientes também serão muito importantes. Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Tem algumas vitaminas que são um pouco mais importantes, mais essenciais, vão participar mais do processo do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela pede que a gente suplemente vitamina D e vitamina A até 2 anos de idade, pelo menos até 2 anos de idade, para todas as crianças do Brasil. Essa é a orientação, D e A. E de minerais, por exemplo, o ferro. Todas as crianças até 2 anos de idade vão receber o ferro. Até 2 anos é o geral. Mas assim, via de regra até 5 anos, que é onde a gente tem o boom do crescimento, tanto do neurodesenvolvimento quanto do crescimento físico mesmo da criança, a gente precisa tomar muito cuidado com esses nutrientes. Então, vitamina D, vitamina A, ferro, DHA, que é uma fração ali do ômega 3, que todo mundo e todas as crianças deveriam suplementar, é muito importante. Zinco e colina e vitamina E. São alguns dos micronutrientes importantes. Mas são todos fazem parte, né? Por isso que é importante que a gente tenha aí uma alimentação variada, porque
né? Quanto mais a gente variar nos alimentos, a gente vai estar expondo, né, a criança a esses diversos micronutrientes e macronutrientes. E onde que encontra, Aline, esses nutrientes? Fala de fruta, legume, verdura. Principalmente todos. Assim, por exemplo, dos macronutrientes, né? A gente vai ter dos macronutrientes, proteínas, a gente vai ter as proteínas animais e as proteínas vegetais. As proteínas animais, a gente entra, né? A questão carnes vermelhas, frango, porco, todos os tipos de carnes, proteína animal e proteínas vegetais, principalmente as leguminosas, ervilha, os feijões, grão de bico, lentilha. São fontes riquíssimas em proteína vegetal. Então, por exemplo, as crianças vegetarianas e tal, a gente tem que focar muito em oferecer essas proteínas vegetais. Todas as leguminosas. Ervilhas, lentilhas, grão de bico e os feijões. Dos carboidratos, cereais, o arroz e os tubérculos, todos os tubérculos, as batatas, mandiocas e tal. E das gorduras, a gente tem as gorduras boas dos alimentos, das proteínas ali, das carnes. A gente tem gordura boa, por exemplo, no abacate. Os peixes são ótimas fontes de gordura boa. As castanhas, que são chamadas oleaginosas, ou seja, de óleo mesmo, porque elas têm essa gordura boa. Todas as castanhas, castanha de caju, enfim, são alimentos, todos os alimentos, né, in natura, né, que não sofreram um processo de industrializar, processamento, né, ou processamento que é o simples, ou o ultraprocessado, que é quando a gente coloca mais aditivos ali. Então, enfim, todos os alimentos in natura, eles são muito ricos em diversos desses micronutrientes aí. A gente precisa explorar muito isso na alimentação. A gente fala que a gente precisa desembalar menos. Tudo que a gente vai desembalar, tudo que está em embalagem, é ruim. Aquela brilhosa ainda é pior ainda. É, né? Pior ainda. A embalagem que brilha na prateleira. E que vem no rótulo, assim, ainda. Nossa, tem fontes de proteínas, fonte de vitaminas, engana a gente até. Então, quando a gente vai comprar, né, um produto, a gente olha lá atrás, lê todos lá os componentes do produto pra gente não ser enganado. Porque é tudo, assim, com muito aditivo mesmo, né, para viciar o paladar nosso. Quanto mais da criança. Vicia o nosso paladar. Acho que é bom pra gente, acho que é bom, é bem diferente, né? Não, se vicia o nosso paladar, se a gente fica ali viciado com aquilo, imagina a criança que tá formando o paladar. E aí a gente vai dar ultraprocessado e vira a base da alimentação da criança, né? Enfim, a gente precisa explorar aí os alimentos in natura mesmo, né? Os alimentos, frutas, vegetais, né? E diminuir cada vez mais aí os ultraprocessados. Então, desembalar mais e descascar. Desembalar menos e descascar mais. Certo. Então, tirar ali... De preferência comer a casca junto também, que tem tem algumas, frutas, né? Eu ensino lá no meu Insta, lá, tudo. Um bolinho de casca de banana que fica uma delícia. Dá o seu @, do Instagram. Eu vi que você tá com quase 200 mil seguidores no Instagram. Qual Foi é o assim, @doutora.alinecunha pediatra. Eu marquei ela lá também nas minhas publicações das redes sociais. E ela sempre tá dando dica lá, viu, pessoal? O pessoal que quiser acompanhar ela no dia a dia, ela é totalmente blogueirinha também. Eu gosto. Doutora, eu gosto então das dicas. Ela dá muita dica. Tanto que eu convidei ela, porque eu falei, não, ela vai dar muito certo lá. Vai tirar muita dúvida com o pessoal. Ô, doutora, o negócio é o seguinte, a gente tava falando de embalagem, não sei se é o seu ramo, né? Eu tenho visto que agora virou lei, né? Mudou bastante coisa nas embalagens de hoje. Quando eu vou comprar um pãozinho de forma, alguma coisa, eles mudaram, né? Agora estão sendo obrigados a colocar, transparecer na embalagem, né, a quantidade de açúcar, é isso mesmo? É isso mesmo, alto teor em gordura, alto teor em açúcar, para ficar bem claro pro consumidor o que ele está consumindo, virou lei, né? Agora. Virou lei. Agora, qual é a lei específica, eu não vou saber te dizer, mas agora que antes era tudo letrinha miúda, né? Não, tem que estar uma enganada no cliente, né? Não. É o marketing, né?
Então agora tá totalmente, pode ver o Se pessoal. a gente é reparar, enganado pelo marketing, pela publicidade alimentar, imagina a criança. Imagina a Então, criança. coloca viu lá que- no YouTube o youtuber favorito dela falando de tal alimento, ela vai querer. Então, teoricamente, o que a gente tem lutado, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, os pediatras, as nutris, todo mundo aí que trabalha com a infância, a gente tem aí muita dificuldade atualmente, né, com a alimentação das crianças. A gente tem lutado para que isso não aconteça, para que a gente que tenha proibição da publicidade voltada para a criança, publicidade de alimentos ultraprocessados voltados para a criança. Então, esse aí vai ser o nosso próximo passo, aí se Deus quiser, porque influencia muito, né, nas escolhas da criança. Eu mesmo, né? Eu tô com 42 anos, apenas. Eu venho percebendo aí que as crianças estão ficando mais gordinhas. Então, Né? Antigamente a gente só vinha vareta pra rua, a gente punha até apelido. Os largatichinhas, as criançadas magrelinho. Aí sofri de bullying, que agora é a moda, e aí, etc. Você via muita criança magrinha. E hoje vocês devem estar estudando sobre isso, né? Com certeza, Antes, eu acho muito. que era mais outros países, por causa dos fast food, etc. Tá vindo muito pra cá essas coisas. muito. Já virou realidade, na verdade. Né? É. Vocês têm estudado sobre isso? Muito, Tentar fazer a mudança? Na verdade, Então, o que a gente tá falando, né? é uma triste realidade mesmo. É algo que vem acontecendo nos últimos anos. Não foi assim de uma hora para outra que isso aconteceu. Então, o que a gente tem década de 40, mais ou menos, que é mais ou menos o que você citou, 40, 50 e 60. O nosso foco na alimentação da criança era um foco nutricional. Por quê? Eram as crianças muito magrinhas. Muito Dá até dó. magrinhas. Se inventar, Então, voa. precisava fazer com que elas comessem. Esse era o foco anterior. Precisamos nutrir essa Porque criança. gastava mais, né? Brincava mais na rua. Também, mas tinha uma carência mesmo. Tinha uma carência. Então, o foco era nutrir as crianças. Então, tanto que o leite condensado, quando ele foi lançado para ser mamadeira de bebê. Nossa, é mesmo? Para nutrir a criança. Tem Isso a propaganda. é homicídio aí. Tem Que propaganda. perigo. Leite moça para bebê. Para mamadeira, para dar para... É o melhor alimento que você... As propagandas eram essas na televisão. O melhor alimento que você pode dar para o seu bebê. Além do peito e tal, você dê leite moça. Então, a intenção era deixar a criança gordinha mesmo, era nutrir. O que a gente está fazendo um movimento contrário hoje? Qual que é a nossa intenção? A nossa intenção, o foco saiu da parte nutricional e o nosso foco principal agora está na parte comportamental. A gente quer ensinar essa criança a se alimentar bem, né? Ter um bom relacionamento com o alimento, a se alimentar de forma controlada, se alimentar bem. Porque a gente teve isso, a gente tem aí... A estatística mostra que em 2030, daqui 7 anos, 6 anos praticamente, uma em cada 4 crianças serão obesas no Brasil. É muito alto assim o número, né? 25% das crianças obesas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque agora... mas doutora, eu fui no médico e a pressão tá boa, não tá diabético, meu filho fez alguns exames, tá tudo bem. Agora, pode ser que esteja tudo bem, mas esse excesso, né, de industrializados, de alimentos, essa criança, ela vai colher os frutos na vida adulta. Né? Serão adultos que serão hipertensos, obesos, diabéticos, com AVC, né, doenças cardiovasculares. Então, a criança vai pagar um preço muito alto lá na vida adulta. Então, nós, pais, precisamos agora tomar as rédeas aí da situação para que a gente atue de uma forma adequada, tá? Nessa questão aí da obesidade infantil. Veio a pandemia também. A pandemia deixou as nossas crianças muito em casa, sem atividade, Só nas tecnologias, né? telas, celular, tablet e TV. E comendo porcaria. Então, realmente, é uma realidade péssima aí das nossas crianças hoje em dia. O que as mães mais reclamam para você lá no seu dia a dia, né? Quais são os exemplos ali que tá a facilidade, às vezes doença,
ou alguma coisa assim que a mamãe e o papai não tá sabendo, que pode estar ocorrendo e às vezes ela não sabe identificar, se você puder dar dica também. Na questão da obesidade? Isso, na nutrição mesmo. Uma né? coisa que a gente tem, que é um outro fato alarmante, a gente tem as crianças obesas e desnutridas. Nossa. Olha que loucura. Porque ao mesmo tempo que ela tá obesa, tá faltando para ela os nutrientes importantes, as vitaminas e tal. Então, obesas, desnutridas. Essa questão. Por quê? Que você perguntou, né? Porque às vezes o pai vê que a criança tá gordinha. A gente já tem aquelas coisas dos avós, né? Ah, tá gordinha, tá bem. Tá bem. Tá bem, tem que Tá tá gordinha, tá brincando, tá saudável. Quando tá magrinho, fala, ih, tá doente. Então tá gordinho, tá bem. Entendi. Então, tomar cuidado com isso, que não é isso, né? Não é que tá gordinho, tá bem. Não é porque os exames estão normais que essa criança não vai sofrer no futuro. E agir de uma forma adequada. Na verdade, a questão principal da obesidade infantil é os pais chamarem a responsabilidade para eles. Porque dependendo da forma como a gente atua na criança, essa obesidade infantil vai gerar diversos outros transtornos para essa criança. Então, se a gente ficar para a criança, você precisa emagrecer. Olha aí, ó, falei para você não comer, você tá comendo. Nossa. Se você colocar tudo na criança, a criança vai se sentir inadequada, incapaz, a autoestima dela vai abaixar e a gente vai ter depois transtornos alimentares na adolescência e na vida adulta. Exatamente. Pode, né? Então, vai ter transtornos alimentares, tipo bulimia, anorexia, compulsão alimentar. Tem criança que faz? Tem, principalmente a partir dos 10, 11 anos, você vai chegar numa corpo fase perfeito, às vezes, eles pensam assim já. Principalmente quando a criança tem acesso precoce à internet, a celular. Quer ser igual a amiguinha. Mas tem sim, a gente vê aí. Vê a amiguinha tá desfilando, tá fazendo comercialzinho. Tá aparecendo mais, ela é mais bonitinha. É uma fase crítica, né, para crianças, 10, espelhar, 11, né? 12 anos. Então, eu tenho um número alto ali de pacientes nessa fase, já com transtornos importantes, de tentativa de autoextermínio, de automotilação, né, de extremo vergonha, transtorno síndrome do pânico, tem transtorno que não consegue ficar em pé, enfim, depressão. Então, a gente é complicado. A obesidade infantil, que a gente tem atuado cada vez mais, mas é uma área delicada, que a gente tem que saber agir de forma adequada. Para que a gente não gere aí mais transtornos do que a própria obesidade já é um transtorno para criança. Aí, pessoal, a gente está aqui direto dos estúdios da Rádio Transmineral FM. Né? A nossa entrevistada de hoje é com a minha amiga aqui campanhense. Ela é ex-vizinha minha, inclusive, a doutora Aline Cunha, de 33 anos. Ela é médica especialista em pediatria, nutrologia e saúde integrativa. Se vocês quiserem mandar perguntas, aí eu vou ler aqui através do Facebook, tá? YouTuber também. A gente está através da Rádio Transmineral, né? 92.7. Quem estiver aí dentro do carro aí, ouvindo, se quiser mandar pergunta aí através do Facebook. Claro, eu posso também enviar essas perguntas para ela depois, após as lives. A live também vai estar gravada, tá? Você aí que não está podendo acompanhar no momento aí, acompanhe logo depois. E a gente está fazendo aqui, dando continuidade nas perguntas, tá? Então é tudo através de alimentação, né, das crianças, Semana da Criança aí, a gente está aproveitando com essa maravilhosa profissional que é a doutora Aline Cunha. Vamos falar agora, né, das etapas de alimentação, Aline. Como que a introdução de alimentos sólidos deve ser feita? Como que deve ser feita a introdução de alimentos sólidos, né, com as crianças? Quais são as melhores práticas? Porque estava mamando, mas é líquido, água, suquinho, às vezes aquelas batidinhas de leite, aquelas coisinhas. Como que é essa parte, essa transformação, essa virada, né, de chave aí com as crianças? Até 6 meses, fisiologicamente falando que o corpinho da criança precisa,
tá tudo no leite materno ou na fórmula infantil. Então, até 6 meses de idade, tudo que ela precisa vai estar ali. Ela não precisa de água, não pode chá, não pode suco, não pode nada. Café pode? Não, até 12 anos, café não. Nossa. E aí, com seis meses, a gente já começa a introdução de alimentos sólidos. E é aquilo que eu falei. Antigamente, o nosso foco era simplesmente dar o alimento para a criança, nutrir essa criança. Então, o que a gente fazia? Suco, papinha. Então, a gente ia lá, batia tudo e virava uma papa salgada, uma cor só, um cheiro só, uma textura só, um sabor só. Então, o nosso foco antigamente era esse, tá? O que a gente tem hoje, como que é feito a introdução de alimentos sólidos para a criança? O foco é ensinar a criança a comer. É apresentar para ela uma variedade de cores, de texturas, de sabores, e de forma que ela tenha autonomia. Então, a introdução alimentar hoje em dia tem diversos métodos, tá? Eu tenho até um curso que eu ensino, Introdução Alimentar. Tem lá no meu Insta, o link na bio. Dá o arroba. Meu Insta, @doutora.alinecunha pediatra. E é um tema que eu amo, né? Falar aí sobre a introdução alimentar. Então, o nosso foco hoje tem que eu gosto muito de bater, assim, pra gente resumir aqui, 2 coisas. Autonomia, ensinar a criança a se alimentar desde sempre, desde os 6 meses, que ela vai ali, 6 meses de sinais de prontidão, que ela vai pegar o alimento e colocar a boca. Então, ela vai atrás do alimento, não é o alimento que vai enfiando na boca dela. Então, autonomia e variedade para que ela sinta a maior variedade. Então, se a gente vai fazer uma refeição, um almoço, e aí a gente vai oferecer para ela o feijão, o arroz, a carninha, o brócolis, a cenoura, a gente vai oferecer os alimentos separados. Então, hoje é o que a gente tem de orientação para a introdução alimentar, são alimentos separados, na maior variedade de cor e sabor e textura possível, claro, acompanhando a capacidade de cada fase. Então, dos 6 meses aos 12 meses, a gente vai evoluir textura, né? Então, 6 meses amassadinho, aos 8 meses já pouco amassado, aos 9 meses a gente já pode deixar pequenos pedacinhos, que a criança já pode pegar, já faz o movimento de pinça. E para chegar até os 12 meses, a criança já comer a textura da família. Já comer o alimento que o adulto come, né? A textura que o adulto come. Então, a introdução alimentar é isso, é a gente focar na autonomia e nos alimentos separados. O que você me fala daquele produtinho? Eu até vou fazer uma propaganda, tal do biotônico Fontoura. Aquilo lá é bom dar pra criança? Não é bom dar pra criança. criança. Eu tomava aquilo lá, mas eu também. Acho que tá fazendo efeito até hoje pra mim. Não é bom. Como é que tá aquilo lá? Não pode. Então, são os moduladores de apetite. A gente tem diversos opções. Hoje a gente até tem uns outros e tal. Qual que é a questão do modulador de apetite? Principalmente na infância, gente. Vai aumentar o apetite da criança para coisas que a criança já gosta. Entendi. Aumenta sim. Vai dobrar. Aumenta sim. Mas daí ela vai querer comer mais o salgadinho, mais a bolacha, mais o refrigerante, mais o suco, mais isso, mais aquilo. Então, a gente não orienta estimulador de apetite, porque não vai fazer a criança comer fruta, não vai fazer a criança comer verdura, não vai fazer ela comer comida. Pode até aumentar sim a vontade dela de comer, mas as coisas que ela já come. Então, pra gente conseguir trazer essa criança para esse hábito alimentar ruim, de ultraprocessados, de coisas ruins, para coisas saudáveis, o biotônico não vai adiantar. A gente vai ter que... Tem algum alimento que faz a criança atrair mais fome, dá mais vontade? Tem algum alimento assim? Alimento? Alimento natural. Alguma coisa que eu como e, sei lá, e dá mais vontade. Não tem, né? Não. Que eu conheça, não. Podia ter, né? Porque aí seria natural, alguma coisa assim. Agora, assim, se a gente trocar um salgadinho por uma maçã, obviamente que o pico glicêmico, que a gente fala assim, o pico de açúcar no sangue da criança,
Pra a criança metabolizar aquele açúcar, colocar na célula e sentir fome novamente, vai ser muito mais rápido. Então, ela vai comer mais, às vezes. Se for trocar uma fruta, né, um alimento ruim, ultraprocessado, por frutas. Então, é mais isso. Mas Agora, essa vitamina D, essa parte do sol, né? A luminosidade natural ali é indicado também para criança. Agora com esse verãozão, calorão, né, gente, saiu do verão e já entrou no outro, o inverno mesmo eu não vi. E a mamãe e papai agora, a criançada tá tudo divertindo nas piscinas, de clube, que é uma praia, delícia, é uma né? delícia. Como é que é isso aí, o sol em si? Até pra gente adulto, adulto, em né? si é algo um pouco polêmico na pediatria. Por quê? A Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Pediatria se uniram recentemente e proibiram o sol para criançada. Então, sabe aquele negócio de sair da maternidade e falar, dá banho de sol, deixa o recém-nascido no sol? Eu já vi isso aí. Não existe mais. A gente não pode dar banho de sol em recém-nascido. Aumenta muito a chance de câncer. Aí básico na manhãzinha. Então, a mamãe, o carrinho de bebê mamães, ali. vão passear. Passeia, mas na sombra. Evite isso. o sol. Ao ar livre, passeios ao ar livre, parques, praia, que são importantes. O que a gente fala? Até 6 meses a gente vai evitar exposição. Porque não existe também protetor solar químico que a gente indica até 6 meses. Tem a questão física que a gente vai indicar, guarda-sol, chapéuzinho, roupinha com proteção e tal. 60, o fator... A partir de 6 meses, a gente já tem protetor solar para criança. E aí a gente passa o protetor solar, sempre reaplicar de 2 em 2 horas, tomar esse cuidado, tentar deixar a criança sempre à sombra. Agora sim, por que eu falei que é um pouco polêmico? Vitamina D é essencial. E a exposição ao sol é importantíssima para que a criança tenha vitamina D, para que ela tenha um desenvolvimento neuromuscular, ósseo, importante, né? Adequado. Porém, a exposição ao sol, principalmente antes dos 5 anos, aumenta muito a chance de câncer na vida adulta, câncer de pele. Isso é comprovado. O estudo que eles fizeram é assim, como a pele da criança ela é mais fininha, a radiação que bate ali, que vem do sol, ela atua mudando aqui a célula, fazendo que a célula fique mais propensa às células carcinogênicas. E aí eu tenho uma tendência maior a câncer na vida adulta. Então, o câncer de pele é o mais incidente no mundo, é o que mais tem, é uma maior prevalência, maior incidência. E ele é 70% das vezes prevenível. Como que a gente previne câncer de pele? Prevenindo a exposição ao sol. Ou seja, resumindo tudo isso, é importante o ar livre, o brincar livre, a natureza para criança, descalço. Né? Terra. Pelo amor de Deus, terra, areia, grama, natureza para criança é importantíssima. E o sol a gente tenta evitar aí, ou sempre que for expor até os 5 anos, a gente expõe com proteção, né, com protetor solar, tá, pra gente ter esse cuidado, e aí a gente vai dar a vitamina D, suplementa a vitamina D, né, por isso que a gente realmente já orienta a vitamina D pra todo mundo mesmo, pra todas as crianças até 2 anos, e eu tenho cuidado aí de até 5 anos a gente tomar bastante cuidado com essa suplementação, porque as crianças usam muito, né, essa vitamina D. Vamos lá, alimentação equilibrada. Qual a importância de uma dieta equilibrada para o desenvolvimento infantil? Isso que a gente já comentou bastante, né? Porque todos os micronutrientes serão muito importantes, todas as vitaminas e todos os minerais são muito importantes, o ferro é importantíssimo para o neurodesenvolvimento. Então, quanto mais opções, né, variedade de alimentos saudáveis a criança conseguir ingerir, mais, né, bem nutrida ela vai estar para ela ter um bom desenvolvimento. E aquilo que a gente falou, não é só nutrição. O que a gente tem que entender é que a infância é o chão que a gente pisa pro resto da vida. Então, tanto a forma dela nutrir quanto o comportamento dela são importantes, né, para que ela crie aí um hábito saudável mesmo, né? Certíssimo.
Vamos falar agora da coisa gostosa, né? Lanches saudáveis. Quais são? Né? Você tem alguma opção de lanche saudável para criança? Alguma indicação? O que dá para fazer aí no dia a dia? Até eu quero saber dessa para eu fazer em casa. Ó, a gente vai tentar respeitar um pouquinho as preferências das crianças, né? De cada criança. Uhum. Focar nas frutas. Frutas. Mas lanche? Poxa, fruta? Quer? Lanche eu já imagina sanduíche, hambúrguer. Não tem nenhum lanchinho assim. Você sabe assim, olha, que até um pão de forma, ele tem muitos aditivos. Tem. Então, assim, a gente pode dar pãozinho pra criança? Tenta você mesmo preparar um pão caseiro. É verdade. A gente, assim, lanche, bolinho, né? Então, vamos lá. Você falou que fez de banana, né? Bolo funcional que a gente fala, que a gente usa aveia, vários tipos de fibras, usa farinha de arroz, farinha de grão de bico, que é super proteica. Então dá pra gente fazer alguns preparos. Tudo que tem fazer preparos com ovo, então lanches, né? Preparos com ovo, então uma crepioca, ovo com tapioca, fica uma delícia, crepioca, lá no tapioca. seu Instagram tem essas dicas? Já começa a fazer. Tem dica lá de Qual que é o arroba seu? @doutora.aline Cunha Pediatra. Inclusive no meu curso de introdução alimentar tem um e-book de receitas de lanches maravilhoso. Como é que é esse curso seu? Como que faz pra participar? Tem um link na minha bio, aí tem lá, você vai direto, clica lá, vai estar, curso de introdução alimentar. Principalmente para papais e mamães que vão começar a introdução alimentar. Eu falo muito de alimentação, comportamento, como agir, como não agir. O que esperar de cada fase, porque tem algumas fases que a criança também come menos, o apetite diminui, porque o pico de crescimento diminui, né? Então, geralmente, por exemplo, 1 ano de idade, os pais acham super estranho, porque a criança com 1 ano tá comendo menos do que quando ela tinha 10 meses. Verdade. Mas isso é comum, acontece. Então, os pais estarem preparados, né, para essa fase que vai chegar, vai acontecer, faz toda a diferença. Então, lá eu falo muito disso. Então, eu falo muito de alimentação até 2 anos, principalmente. Dos 6 meses aos 2 anos, tá lá. Então, todos os pais, mães, titias, titios, avós, todos os cuidadores, todo mundo que participa, né? Toda a rede de apoio que participa de oferecer aí o alimento para a criança. É interessante aí ter acesso a essas informações. Então, para todo mundo nessa fase. E as restrições alimentares? Como lidar aí com as alergias alimentares e restrições dietéticas em crianças? Esse é um super desafio, né? Primeiro, o desafio de diagnosticar essas alergias. Porque nem toda alergia tem exame que comprove. Então, por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca. Não existe nenhum exame que a gente faça que fale, olha, seu filho tem alergia. Pode todos os exames estarem negativos e o seu filho ter alergia. Então, o desafio diagnóstico é muito importante, né? Primeiro, a gente ter esse diagnóstico. E uma vez a gente tendo esse diagnóstico, a gente fazer um acompanhamento multidisciplinar, às vezes com o próprio alergista pediátrico, com o gastropediatra, com uma psicóloga, com uma nutricionista, envolver toda a família nessa restrição, às vezes os pais também. A maioria das minhas famílias lá, né, de consultório, que a criança tem aí essa alergia, os pais acabam se envolvendo aí também nessa restrição, né? E aí fica mais fácil, porque os pais vão procurar alternativas importantes, assim. Então, meu filho não pode com leite de vaca, por exemplo. Os pais mesmo, tendo esse desafio, pegando esse desafio para eles vão procurar alternativas para fugir aí de sempre, né? Que a gente está acostumado aí a dar para as crianças. Então, é uma fase, essa questão da restrição e das alergias é uma situação delicada mesmo, que a gente às vezes precisa de um suporte. Qual que é a alergia assim, mais comum que chega para você lá no seu consultório? Os principais alergênicos que a gente fala, né, que são os produtos que dão alergia, são leite de vaca, as oleaginosas, que são as castanhas, amendoim, principalmente amendoim, as oleaginosas. Eu adoro amendoim. Frutos do mar. Frutos do mar. Camarão. Camarão tem adulto aí que tem, né?
Os frutos do mar. Glúten e ovo. E aí vem, esses são os alergênicos naturais, né? Porque aí a gente entra nos artificiais. Os corantes. Corante. Salsicha, o corante da salsicha, das balinhas. Então, os aditivos dos alimentos, né? E aquelas balinhas azedinhas é o que tá na moda agora. Aquelas minhoquinhas. Colorido já era, tem muita alergia. Pior que eu gosto dessa Agora coisa tem uma dica importante, pra gente tem como diminuir as alergias alimentares. Oferecendo o maior número de alérgenos, ou seja, de alimentos causadores de alergia, dos 6 meses a 1 ano. Tem um nome, chama janela imunológica. De 6 meses. Antigamente, a gente acreditava que essa janela imunológica era de 6 a 9 meses. Hoje, os estudos já mostraram que é de 6 a 12 meses. Então, nesses 6 primeiros meses ali de introdução de alimentos sólidos, a gente precisa oferecer o maior número de alimentos alergênicos possível. Por quê? É uma janela em que o bebê ele não vai expressar a alergia e ele vai criar meios para para que aquilo não seja um elemento estranho para o corpo, entendeu? Então, quando a gente oferece para a criança todos esses alimentos até 1 ano, a gente diminui o risco da criança desenvolver alergia alimentar depois na infância ainda e na vida adulta. Então, eu falo isso também lá no meu curso, sobre a janela imunológica, sobre como diminuir as alergias alimentares na infância e na vida adulta, usando aí essa janela imunológica. Nossa senhora, é muita coisa para criança, né? Para os pais, na verdade, né? eu acho que é muita informação para os pais. Não é fácil. A gente que é não pai e mãe, desde pequeno. A gente é muita informação hoje, né? Informação boa, graças a Deus, mas que a gente precisa acompanhar. E a dica maior é a seguinte: se tá fácil, tá errado. Então, é muito mais fácil oferecer o alimento para a criança na televisão. É muito mais fácil. Liga a televisão, a criança come. É muito mais fácil. Tá fácil, coloca na sua cabeça. Eita, peraí. A chance de estar errado é grande. Né? Vou rever, vou tentar. E tentem, gente. No começo é muito difícil, mas tudo se torna hábito. Aí a gente pega aí esse desafio, né, da criança que tem uma alimentação ruim. Não vai ser do dia pra noite, né? Não vai ser brigando, não vai ser estressando, muita paciência. E com pequenas mudanças, né? Igual quem toma café com açúcar, e a gente vai mudar todo o paladar para acostumar a tomar o café sem açúcar. Então, essa mudança de paladar é devagar, tem que ser lenta. Igual na criança, a gente tá com um paladar totalmente viciado, que traz para ela prazer, que traz uma sensação prazerosa de recompensa, que a indústria faz isso com os alimentos, de colocar aditivos e tal, e a gente vai tentar tirar isso da criança para ir para uma alimentação saudável. Então, é com muita paciência, aos poucos, fazendo pequenas escolhas, e depende do pai e da mãe. A gente não pode cobrar essas escolhas e esse autocontrole das crianças, porque a gente vai gerar transtornos aí alimentares e emocionais graves na vida da criança. Então, chamar a responsa pra gente, que nós, pais, nós somos os maiores exemplos e os responsáveis, né, por tudo isso. Pode ser mal, pode ser bem também, né? Vamos para mais um intervalinho, segundo intervalo, para tomar uma aguinha, né? Bora tomar uma aguinha. Daqui a pouquinho a gente volta aí com mais perguntas aqui para a doutora Aline. Você que fala.
Em Cambuquira, Supermercado São José, oferecendo produtos de qualidade das melhores marcas com preços baixos. Oferecemos açougue com carnes inspecionadas e total higiene. Completa seção de padaria com uma grande variedade de produtos. No Hortifruti, uma infinidade de frutas e verduras, sempre fresquinhas para você. Tudo com entrega em domicílio. Supermercado São José. Quer fazer economia? Então vem pra cá. Em 2 endereços para melhor servir. Voltamos aqui e vamos falar aí da rede de postos Rede Minas Sul. Os melhores postos de combustíveis você encontra aqui na nossa região do sul de Minas, tá bom? São 11 cidades com 14 postos de combustíveis. Eles têm as bandeiras Shell, BR, Ipiranga. Temos postos de combustíveis em Lambari, ao lado aqui do cassino, né, uma bandeira Shell. Em Campanha são 2 postos. Ele é Shell e Alto Poço Chapada. Todos os 2 são Shell, tá bom? Pessoal aí que está em Campanha e Lambari, são postos Shell. Você encontra ali em Lambari, ao lado aqui do cassino. E lá em Campanha você encontra lá no Alto Poço Chapada. E também aqui no centro, ao lado ali da BR-267, né? MGC 267. Na rua ali Carlo Luz, né? Alto Poço Chapada. E também Alto Poço Chip, tá? No Alto Poço Chip fica as margens ali da rodovia Vital Brasil. E todos os postos são Shell. Temos também Alto Poço em Bom Jardim de Minas, que chama Alto Poço Júlia e Alto Poço... lá também é Alto Poço Shell também, tá? O Alto Poço Júlia. O Alto Poço Conceição do Rio Verde. Pessoal de Conceição do Rio Verde que me acompanha aí, tá? Fica no Costa e Neto Shell. Fica ali próximo da rodoviária. Eu tive lá, o pessoal atende muito bem a gente, tá? Eu tive lá fazendo uma pesquisa, fazendo ali uma auditoria. Que gasolina com qualidade que eles têm ali, viu? Então em Conceição do Rio Verde fica próximo ali da rodoviária, tá? É o Costa e Neto. O único Shell que tem na cidade, é só dar um pulinho lá. E temos também em São Vicente de Minas. Pessoal que está indo aí para Barbacena, ali Airuoca, Cruzilha, passa ali no Alto Poço São Vicente, né? São Vicente de Minas, é Alto Poço Lara e Fere Silva. São 2 postos, tá? Também Shell. Temos também Santa Rita do Jacutinga, também é Shell, tá? Chama Alto Poço Jacutinga, é ali indo para Juiz de Fora, tá? Então também temos, né, o Alto Poço São Lourenço, ali em São Lourenço, Alto Poço Águas de São Lourenço também, tá? E Alto Poço São Lourenço, ele é BR, tá? Coisa mais linda do mundo, o posto lá em São Lourenço, tá? Fica ali, né, bem no centrão da cidade. E temos também o Alto Posto Pedralva Shell, 2 em Paraguaçu. O Paraguaçu é em Nossa Senhora e o Alto Posto na rodovia Shell, indo para Paraguaçu, né, sentido Eloy Mendes. Então o pessoal que está aí na região, passa lá no Alto Posto Shell, as margens ali da rodovia em Paraguaçu. E por fim, a gente tem em Passa Quatro o Alto Posto também, lá o Pilão BR, tá? Lá já é o bandeira BR, tá? E logo reinauguração lá no Ipiranga, em Varginha. Já vai ter, né, novidades lá em Varginha, tá? Lá tá fazendo uma grande reforma e logo vai ter, né, um novo posto Ipiranga em Varginha, tá certo? E também vamos falar agora aí do pessoal, nosso amigo Douglas, né? O Douglas, né, da Minas Vale Seguros e Benefícios, né? Falar aí com Douglas Silva, ele é corretor de seguros. Pessoal aí que está precisando de seguro de carro, moto, caminhão, equipamentos agrícolas, você aí, produtor rural, que está precisando aí de seguro, você sabia que tem seguro, né, de produto, de equipamento agrícolas. É só conversar com o Douglas. Então, além disso, ele também faz seguros residencial, empresarial, seguro condomínio, pessoal que tem condomínio, o síndico, né? Fala com o Douglas Silva, corretor de seguros, tá? Ele também, a gente tá falando de saúde aqui, ele tem também seguro de saúde, seguro de vida, né? É só entrar no site minasvales.com ou no Instagram, que é o @minasvale.group, né? Minas Vale tem um diferencial, que é você que tem carro que não está conseguindo fazer seguro, às vezes é um carro mais velho, até 10 anos,
ou mais, liga para ele que ele faz seguro do seu carro. E é barato, tá? Entre em contato com ele, realiza a cotação com ele antes de fechar qualquer outra seguradora, né? Ele tem um portfólio grande, então ele tem vários bancos que ele faz orçamento para você. Então a Minas Vale, que é o nosso amigo Douglas Silva, corretor, falar com ele aí pelo telefone 35 3427 3366 ou 012, né? O código 12 3206 7812. Falar com o Douglas Silva, corretor. Ele faz, né, seguro de tudo quanto é coisa que você imagina, tá? É só conversar com ele aí. Pessoal aí que tá ouvindo a gente, a Transmineral é bem né, ouvida aí pelos produtores rurais, então ligar para o Douglas aí, tá? Qualquer coisa é só entrar também no meu site www.alolocidade.com.br, tem lá, né, a propaganda dele lá, tá? Então tem tudo lá, Minas Vale, seguradora, seguros e benefícios para você. Ele trabalha também com consórcio, é um cara super top, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui sobre, né, eu tô aqui com a nossa querida entrevistada Aline Cunha, de 33 anos, ela é médica especialista em pediatria, nutrologia e saúde integrativa, então ela adora, ela formou aí para, né, dar dicas, cuidar das nossas crianças, do nosso Brasil. Ela é médica aí, pediatra, então a gente está acompanhando todas as perguntas. Aline, vamos lá. Preocupações específicas, que o pessoal preocupa muito, né? Que é a obesidade infantil, que a gente até comentou, né? Como que os pais podem prevenir a obesidade infantil e promover um peso saudáveis em seus filhos? Acho que principalmente sendo exemplo. Então os pais precisam cuidar deles, eles precisam ser os exemplos de vida, de hábitos saudáveis, né? A gente vai falando dos pilares da saúde. Gerenciamento de estresse, sono adequado, dormir cedo, acordar cedo. Qual que é o horário legal para a criança dormir ali? Porque tem pai... Varia conforme a idade, mas de uma forma geral... Tem pais que dormem tarde e a criança quer acompanhar. Não pode. A criança precisa dormir... Até para o adulto, a hora ideal para o adulto é 10 horas. Obviamente que são raros os adultos, algumas exceções. A gente tem adultos que... Preciso me educar, a gente tem pessoas que tem... que são... Então, você tem pessoas matutinas, pessoas vespertinas, pessoas da noite. Isso são exceções. O que a gente tem do geral, o adulto deveria dormir até 10 horas da noite. Pela questão do pico de melatonina, da queda do cortisol, do hormônio de crescimento, do aprendizado, do sono reparador que a gente fala, que é realmente quando as suas células vão se regenerar, vão estar prontas para o próximo dia, enfim. Então, o adulto até 10 horas, a criança até 8, 9 horas, dependendo da rotina da família. Também a gente fala, por exemplo, o pai chega em casa às 7 horas da noite. Aí a criança vai dormir às vezes 7 da noite? Não. Né? A rotina da família é tão importante, a criança ter uma refeição com o pai, ter um contato com o pai, né? É tão importante quanto o sono. Então, a gente vai sempre adaptar a regra a cada realidade, né? A cada rotina de cada família. Mas a regra é que a criança durma cedo, para que a gente faça tudo isso que eu falei. A gente vai... no sono mais profundo da criança, a gente vai ter um pico de GH, que é o hormônio do crescimento, que é onde ela vai crescer. Então, aquela coisa de no sono, a criança cresce, a criança aprende, a criança fixa o aprendizado, é verdade. Então, é importante que a criança durma cedo. Mas daí da gente prevenir a obesidade infantil é isso, que os pais se cuidem para que eles tenham hábitos saudáveis de vida, que eles façam, né, um sono adequado, que eles façam atividade física e estimulem o esporte na vida de toda criança precisa ser estimulada para movimento, para algum esporte. É muito importante, desde muito cedo. Então, por exemplo, desde 3 anos, o meu mais velho, por exemplo, o momento lá de 3 anos, que era quando poderia ir pro judô, ele tá lá desde 3 anos. 3 anos e um dia ele tava no judô. E a gente estimula muito. Você então tá acompanhando ele. Eu fui acompanhando ele. Você quebrou a mão um pouco. Mas, é isso que eu falei aqui o tempo inteiro. Pra gente ser exemplo.
E uma das coisas que eu falei assim, poxa, como eu tô aqui incentivando meu filho num esporte completamente diferente, pra mim também era novo. Novo, diferente, eu tô estimulando que ele vá, que ele faça, que ele vá na competição. E eu tô só falando, vai lá, filho, faz lá. Vai, filho. Ela faz sim, porque daí a criança tem hora que não vai querer ir, né? Fala, hoje tô com preguiça. E aí você mandar é uma coisa, agora você ir, você ser o exemplo. Então isso foi um dos meus desafios. Fui, quebrei o braço aqui, tô esperando recuperar pra voltar. Então em janeirão tô de volta pro judô lá, se Deus quiser. Me aguardem, que eu vou voltar justamente... Manda um recado pro seu professor. Não, sensei. Eu volto em janeiro só, tá? Firme e forte, pronta pra outra. Tarde de janeiro, hein? Tá, porque tem que fazer isso. cirurgia. Mas ir lá pra ver seu filho lá? Não, estarei sempre lá, apoiando o filhão lá. Mas eu mesma preciso ficar 12 semanas afastada, que eu fiz cirurgia, coloquei placa, pino e tudo. Foi feinho. Tá ruim. Mas foi um vai acidente. Também, não? Vai tá a família inteira. Família inteira. Vai a família inteira. Beleza. E aí é isso, ó, estimular o esporte e ser exemplo, porque o exemplo carrega, né? O exemplo arrasta, mais do que só falar, só mandar, só exigir. Então, é isso. Aline, essa tal de alimentação vegetariana ou vegana, quais são as considerações especiais para crianças que seguem essa dieta vegetariana ou vegana? Porque eu vejo os pais de ação ou querem ser ou estão querendo fazer essa transformação, acho que um pouco radical, né? E as crianças acabam ali tendo um prejuízo. Assim, até muito tempo, porque, igual eu falo assim, olha, eu tenho 10 anos de formada. Nesses 10 anos, a gente foi estudando, se atualizando, mudando. Então, eu já fui a pediatra que falou, deixa com fome que come. Hoje em dia, a gente já sabe que não é assim. Não pode deixar com fome a criança. Deixa com fome que come qualquer coisa. Não é assim. É o que a gente só vai gerar. Falar é isso, não é? Eu já fui, eu aprendi assim, né? isso na faculdade. Isso já foi assim. Pode. Mas hoje a gente já tem bem definido isso, não? A gente vai gerar um trauma, vai gerar mais irritabilidade da criança, mais associação negativa ainda, né? Enfim, a questão do vegetarianismo, né, e veganismo na infância é uma dessas questões. Então, eu já fui lá, pediatra, que a gente não orientava mesmo, a Sociedade Brasileira de Pediatria era completamente contra. Hoje, a gente já tem uma diretriz para criança vegetariana e vegana que orienta como que deve ser essa alimentação. Então, pode, desde que os pais, né, tenham essa questão cultural, essa questão, né, essa escolha muito enraizada ali, a gente pode, desde que a gente tome alguns cuidados, porque existem algumas vitaminas que só são de origem animal. Então, por exemplo, a vitamina B12, a gente vai ter que suplementar essa criança, principalmente as crianças vegetarianas, com B12, e as veganas, tomar cuidado muito, porque aí a gente vai tirar leite, vai tirar ovo, né, as veganas. A gente tomar cuidado com, além da B12, cálcio e outros micronutrientes. Então, a gente, sendo muito bem acompanhada, existe a possibilidade da gente fazer uma alimentação equilibrada e adequada para uma criança. Você tem paciente? Vegetariano, tem paciente. É mesmo? Que a gente acompanha lá, que segue. É questão cultural e a gente tá ali, nós, como profissionais de saúde, a gente tá ali para fazer o apoio, né? Então, a família vindo, fazendo o controle ali, os exames periódicos, ver como que estão as vitaminas, a questão da anemia, tá tudo bem, tá tudo certo. E, assim, o que a gente tem hoje também, adultos que optam aí pela dieta vegetariana. Eu sou vegetariana, não vou comer carne. Mas também não come vegetal. Já viu? Tipo assim, eu como os ultraprocessados, todos salgadinho, como isso, como aquilo. Mas tem uma péssima alimentação. Só não come carne. Então, come mal, mas, né, não come nenhum produto natural e tal. E não come carne. Então, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque são situações específicas em que a gente vai ter um déficit aí de macro e micronutrientes muito importantes. Como eu falei lá da criança, por exemplo, que é gordinha e desnutrida. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do vegetarianismo. Às vezes a gente tem vegetariano gordinho, mas que não come bem,
come mal. Entendi. Então, só essa questão que eu tomo bastante cuidado, porque assim, se é uma questão de ser saudável e de ser cultural para aquela família, eu tô ali para apoiar. Mas se é uma questão de, sei lá, moda, ou né, de não ter ali uma questão equilibrada, saudável envolvida, eu vou atuar ali pra gente ir para esse lado do mais saudável possível, né? Entendi. E essa história aí, refeições em família, que é difícil hoje em dia, hein? Qual é o papel das refeições em família no desenvolvimento alimentar das crianças? Importante. Que é o comer na mesa ali, bonitinho, todo mundo ali, no horário certo. É super Não é importante. fácil, né? E não é nem para o desenvolvimento, não é nem só para o desenvolvimento alimentar, para o desenvolvimento como um todo, para interação, é um momento de interação familiar. De você perguntar o que aconteceu, às vezes você foi buscar na escola, no caminho para casa, a criança não vai te falar o que aconteceu e tal. Ali, quando senta na janta, as coisas acontecem, os assuntos acontecem, é um momento de interação, é um momento de você, como pai e mãe, falar sobre o seu dia, ouvir a criança. Então, é um momento muito especial de interação, de conexão familiar. Então, assim, a gente sempre, obviamente, gente, que é utópico, a gente não vai conseguir fazer isso em todas as refeições, todos os dias da semana, mas a gente tem que determinar pelo menos uma refeição e, sei lá, segunda, quarta e sexta, todo jantar é feito em família, religiosamente. Pronto. É algo que precisa ser, que é a regra da casa, é um costume da casa. E que, sei lá, que tenha... Dá pra gente adaptar, dá pra gente ser mais lúdico. Vamos fazer um piquenique? Aí sai ali da mesa do jantar, vai, sei lá, pra sacada, pra, sei lá, dentro de casa mesmo. Faz uma luz de velas no chão, vai todo mundo pro chão. Lá em casa a gente adapta. Sai do sofá, vai pro... Às vezes a mesa, as crianças estão muito agitadas na mesa, eu monto uma mesinha no chão, um piquenique no chão, a gente adapta. Contanto que a gente não vá pro sofá e pra TV, né? Dividido. Então é gostoso aí, é muito importante a gente cultivar, né? Fazer receitas juntos, né? Muito importante, trazer a criança, porque é totalmente diferente da criança estar lá envolvida com um carrinho, brincando, filho, tá pronta a comida. É totalmente diferente, tá? Filho, vem fazer comigo. Bora. Mamãe tá Ajuda pensando aqui. hoje fazer arroz ou macarrão, o que você acha? O que você tava a fim de comer hoje? Ah, macarrão. Ah, então bora, você me ajuda? Vamos lá. Você escolhe. A criança pode, cada fase dá pra criança colaborar. O meu pitico tem 2 anos. Ele põe a roupa na máquina para o filho, toma, põe na mão dele, ele vai jogando na máquina. Ele se sente super útil, super participativo e tal. Então é importante a gente trazer as crianças para as nossas atividades, né? Sim. E isso tira elas um pouco das telas, TV, tablet, celular, Não é fácil. e envolve elas, tanto no preparo alimentar quanto nas tarefas de casa também, para elas se sentirem parte do meio ali, né? Importantes na dinâmica familiar. E agora vamos no ponto aí, né? Influência da mídia. Como que a mídia e a publicidade pode afetar as escolhas alimentares das crianças e como os pais podem lidar com isso? Então, elas afetam muito, né? Publicidade infantil voltada para a Agora questão tem canal alimentar. infantil, tem tudo. Você E pode vai estar programar lá, vai o ter dia um lá, inteiro. um ultraprocessado lá, como publicidade, né? Estimulando a criança a comer aquilo, né? E isso é um dos nossos focos, das nossas brigas. É um futuro próximo, isso vai ser proibido. Porque, gente, um cérebro maduro, né? Maduro, racional, centrado. A gente vê uma publicidade lá, um sanduíche maravilhoso, a gente fica com vontade de comer. A criança, que é totalmente, né, imatura, emocional, é muito ruim mesmo, né? Lesivo aí para o cérebro da criança, para o desenvolvimento, para a questão toda, né? Emocional e tal. Então, essa questão... Agora, o que os pais podem fazer? Primeiro, gente, nunca deixem, né, os seus filhos sozinhos na internet. Você deixaria seu filho de 6 anos andando na rua sozinho? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não pode. E a gente deixa o nosso filho, ele de 6 anos, no celular, na internet. A internet, hoje em dia,
é tão perigosa quanto a rua. O que tem na internet de coisa ruim, de perigo, é assim, é assustador, é surreal. Então, assim, não deixe seu filho pequeno, principalmente, sozinho, né? Na internet, né? Limitar, estar junto sempre. Policiar e tal, pra gente proteger os nossos filhos desses perigos. Dicas finais agora. Quais são as principais dicas que você gostaria de compartilhar com os pais em relação ao comportamento e alimentação infantil? Dicas finais. Eu acho, assim, eu dei bastante dica, mas eu acho que o principal... Uma dica sua, de casa mesmo, caseirão aí. Assim, na principal dica, pais, sejam exemplos, tá? Primeiro, né? Sejam o que vocês querem, o que vocês cobram, o que vocês gostariam do filho de vocês, façam essa mudança em vocês, tá? Segunda questão, na questão comportamental, que é uma das dicas que a gente dá muito, e isso está muito bem documentado também, são os erros comportamentais dos pais. Brigar, insistir, barganhar, deixar de oferecer, fazer trocas imediatas. Então, tem duas dicas principais que eu vejo que acontecem muito. Por exemplo, trocas imediatas. Então, filho, você dá lá o macarrão, que ele falou que ele queria macarrão, né? Combinou com você lá. E aí, você faz lá, dá o macarrão. E na hora que ele vê o macarrão, ele não vai querer. Porque criança é assim. Então, mas eu não quero macarrão, tal. O que a gente faz? Não faça trocas imediatas. Então, tá bom, filho, meu Deus, você não quer macarrão? Não, tá bom, eu vou lá pegar um arrozinho com feijão pra você, um não sei o quê, um iogurte, um Danone. Meu Deus, mas ele vai ficar sem comer. Então, essas questões, essas trocas imediatas, a gente tá indo aí para um caminho de seletividade importante. Então, sempre que eu tenho uma recusa alimentar, a gente vai conversar com a criança, a gente vai falar, tudo bem, filho, hoje o que tinha era o macarrão com o brócolis, com o feijão e a carninha. O que aqui do prato você quer comer? Você não quer comer o macarrão? Você quer comer o que aqui do prato? Negocia sim, vai conversando e tal. Mas a mamãe, hoje o que tem é isso. É o que mais tem. Eu não vou fazer o feijão, o arroz no caso, né? Não vou lá fazer o arroz pra você. O que tem isso hoje é o macarrão. Então, essas trocas não podem ser feitas, porque a criança vai sempre querer escolher outra coisa na hora que você for oferecer o alimento. Não fazer trocas e não esconder alimentos nos alimentos que a criança tem segurança. Nossa. Então, são duas dicas que eu acho que a gente faz muito instintivamente, porque a gente aprendeu assim. Então, eu vou colocar uma cenourinha aqui no meio do feijão. Então, às vezes, o que a gente fala? Na seletividade alimentar, a gente usa muito o termo alimento de segurança. Então, sabe, se aquela criança, ela não come nada, mas ela come o arroz e o feijão, ou ela come o macarrão, aquele alimento que ela sempre come, chama alimento de segurança. Esse alimento de segurança dela, que é o que ela se sente segura para comer, a gente tem que trabalhar ele de outras formas. Então, por exemplo, fazer um macarrão, é arroz e feijão. O alimento de segurança da criança é o arroz e feijão, ela só come arroz e feijão. Então, fazer um bolinho de feijão, ou um arroz, pega uma cor legal que a criança gosta, vai lá, pinta o arroz de verde, por exemplo, do Hulk, arroz do Hulk, pega o espinafre, pintou ali. Então, a gente trabalha fazendo pequenas mudanças no alimento de segurança, sempre chamando a criança para participar dessas mudanças. A gente nunca pega ali uma cenoura e esconde no alimento de segurança. Por quê? Se a criança acha ali o que ela não gosta escondido, ela vai perder a confiança no alimento de segurança e nos pais e nos cuidadores. Então, ela vai ficar muito frustrada ali com feijão, com cenoura, que ela odeia, e aí ela vai começar a não querer o feijão. A ficar desconfiado com o feijão, a recusar o feijão. Ela vai mexer no prato inteiro para ver se acha que então, a gente sempre orienta. Não fazer trocas imediatas, não esconder alimento que a criança não gosta no meio do alimento que a criança gosta. Não façam isso. Pra gente introduzir, né, esses alimentos desafiadores, a gente vai usar outras técnicas, assim, de envolver a criança no plantio daquele alimento,
em colheita, em levar para comprar, em lavar. Filha, lava aí a cenourinha para mim. Você já viu que ela faz creque-creque? Então a criança é muito lúdica. Então chamar ela para essas questões lúdicas, assim, de cor, textura, barulhinho, do coelhinho. Olha que pequenininha, essa aqui é a mamãe, esse aqui é o papai, essa aqui é a cenoura neném. Enfim, nossa. Muito bom. Mas é um desafio, desafio para os pais aí. E esses recursos adicionais, você, como mesmo está falando que tem curso, né, onde os ouvintes podem encontrar mais informações e recursos sobre esses comportamentos de alimentação infantil? Além da sua dica lá no seu Instagram, né? Dá o @ de novo. @doutora.alinecunhapediatra. Tá tudo lá. Além disso, bastante. tem alguns sites oficiais, confiáveis, até do próprio governo, às vezes. Tem muito. é o Guia Alimentar da Saúde, Guia Alimentar da Família Brasileira. É um guia do Ministério da Saúde. Vai lá no site do Ministério da Saúde, Guia Alimentar. Tem de 0 a... São 2 guias diferentes. Um de 0 a 2 anos e o de 2 a 10 anos. São 2 guias alimentares. Guia Alimentar da Família Brasileira. Tem tudo isso que eu falei lá. Fala dessa questão comportamental. Fala da gente não forçar, não insistir. A gente não comemorar. Porque às vezes a criança come alguma coisa que a gente queria muito, e a gente comemora, faz festa e fala parabéns. Não devemos também fazer isso. Tá tudo lá explicando porque tá. Fazer certo. cara de paisagem. Então, ter essa atitude neutra, né? Porque a criança ela não precisa comer para ver nossa reação, para agradar, para enfim, a criança precisa comer porque ela está com vontade de comer, porque ela aprendeu, porque ela sedimentou, porque ela teve segurança naquele alimento, porque ela teve oportunidade de aprender. Então é tudo isso que a gente, hoje em dia, o Ministério da Saúde, são diretrizes. Esse guia alimentar, ele está muito baseado tanto nas diretrizes da Academia Americana de Pediatria e da Europeia. Então é uma questão mundial aí, essas novas orientações da questão comportamental e da questão do aprendizado alimentar na infância, que é tão importante. Tá certo, então, doutora, eu vou agradecer a você, a oportunidade de estar te conhecendo melhor, né? Não imaginava o tanto que você é inteligente, estudada, né? Um orgulho meu de campanhense, doutora Aline Cunha, 33 aninhos, né? E com certeza vai estudar muito mais, né? Daqui uns anos. Com certeza. Doutorado, mestrado, PhD. A gente não para. Não para, né? Então, eu agradecer novamente, né? Você aí veio lá de São José para atender o nosso pedido, né? Muitos pedidos, né? Pessoal pedindo, faz uma entrevista com uma médica, eu tenho muita criança. Na rua a gente ouvia muita gente pedindo e eu trouxe agora, né, você, né, médica, pediatra, pediatra, nutrologia e saúde integrativa. Então você é especialista em tudo aí, e você também transpareceu tudo que a gente estava em dúvida, né, com essas perguntas, tá? Então eu quero agradecer mesmo de coração, né, esses 10 anos que você estudou, né, vai vir muito mais 10 anos a mais aí, né? Quero ver a sua experiência. Quando você tiver novidade, traz pra gente aqui, né? E não deixe de voltar para Lambari, sul de Minas, Campanha, onde seus pais estão, né? Deve estar ouvindo a gente lá. Será que eles estão lá até agora? Pai, né? Além pai disso, e mãe. Amo vocês. Com certeza. Vai estar aí, ó, o pessoal que está acompanhando a gente da Rádio Transmineral FM 92.7, YouTube também, né? TV Rádio Transmineral FM. Pessoal aí que está no meu YouTube, Alô Velocidade, Facebook do Alô Velocidade, quero agradecer vocês aí, né? Vai estar gravado aí também, mostra pro papai, pra mamãe, vai ouvindo, não precisa estar assistindo, só de ouvir você já vai ter muita dica aí da nossa amiga doutora Aline Cunha. Dá seu @. @doutora.alinecunhapediatra. De novo. @doutora.alinecunhapediatra. Nossa, ela dá muita dica lá, viu, pessoal? Ela tem quase 200 mil seguidores lá, deve ter milhões de alcance, e ela é uma médica blogueirinha que ela pega da dica ali, o dia a dia dela, ela mostra muita coisa lá.
Você precisa de ver que legal que é. Acompanha ela lá. Acompanhem lá, gente. Acompanha Foi um lá. prazer. Você quer agradecer também? Foi um prazer estar aqui, gostei muito. E fico aberta aí a outras oportunidades. Oportunidades. Mas se tiver novidade, a gente tá aqui, você traz pra Bora. gente. Quem sabe a gente faz uma entrevista com o maridão também, que tá ali acompanhado. Ele tem muitas dicas, viu? De saúde pros papais. Eu falei aqui dos papais, né? Da papai, mamãe, precisam. Mas o caso dele cuidar, ali, eu né? quero pegar ele ali, ó, na parte de esportiva. Também tô precisando crescer os músculos. Então pronto, ele é o cara. Vou marcar, ele é o trazer cara. ele aqui. Né, o pessoal aí das academias, aí os ratos de academia, eu já fui, hein? Hoje eu tô mais sossegado. Tô voltando aos poucos. Mas aí ele vai trazer dicas pra nós aqui. Né, o nosso doutor Alex Renó Rezende. Rezende com S. Né? Lá de São José dos Campos, São Paulo, né, Aline? Ele é um médico top. Agradece aí, você tem algum parceiro que você quer aproveitar, fazer um merchan, um publi? Pode falar, fica à vontade. Não tenho, seus queria seguidores agradecer. aí, né? Queria agradecer muito, né, quem participou aqui, quem assistiu, quem acompanhou, quem vai assistir o gravado, os meus seguidores que sempre me acompanham, interagem lá. Eu tô aí nesse desafio, né, de internet, mas foi um pouco ao acaso, porque foi assim, dando dicas mesmo, porque eu falei, puxa vida, eu queria que todo mundo soubesse isso que eu sei, né, eu acho que isso vai ajudar alguma família e tal, e aí foi legal que foi crescendo, e tô ali, continuo, falo muito, demais, né, da minha vivência como mãe, que eu acho que muda muito. Com certeza, tá na como pele. Pediatra e como mãe, e eu vivo muito isso, a maternidade aqui demais, então eu gosto de compartilhar ali, então quem não segue, vai lá, segue lá, doutora.Aline Cunha Pediatra, e quem já segue, um beijo pra vocês, obrigado por me acompanhar, por interagir lá comigo, e foi um prazer estar aqui, até a próxima. Um beijo pros seus pais lá em Campanha. Eu mandei já, ó. Pai, mãe, amo vocês, meus irmãos, minha família, todo mundo que tá assistindo. Como que ela chama? Mamãe Regina, maravilhosa. Muito obrigada por meus irmãos Túlio, Luiz, meus filhos maravilhosos. O Felipe, o Felipe tá dormindo há muitas horas. O Lucas talvez esteja assistindo, que ele também dorme cedo. Mas ele é mais empolgado com a mamãe na TV. Ah, é? Então talvez ele esteja. Então, filho, ó, beijo, amo vocês. E é isso aí. Boa viagem, boa volta, né? Agora Obrigada. você vai pra campanha. Vamos lá. Descansar, tá bom? Um abraço a todos aí. Direto e reto com a Alô Velocidade. Até o próximo aí. Obrigado para quem ficou com a gente até agora. Alô Velocidade, a notícia mais perto de você.